As máquinas dos deuses. Existiram robôs na antiguidade. 9 de março de 2019. Existiram robôs com inteligência artificial na antiguidade distante? Os mitos e lendas sobre as misteriosas máquinas Android são apenas o produto da imaginação humana. Neste artigo, revisaremos brevemente a mitologia ancestral do ponto de vista tecnológico e à luz da hipótese dos alienígenas do passado. Conteúdo da matéria ainda necessitando informações adicionais ou provas mais concretas para constatar a veracidade dos fatos, mesmo se vindo de fontes fidedignas. As máquinas dos deuses. Existiram robôs na antiguidade. Os historiadores tipicamente traçam a ideia de autômatos à Idade Média, quando os primeiros dispositivos de movimento automático foram inventados. Mas o conceito de criaturas reais e artificiais remontam aos mitos e lendas de milhares de anos atrás. Antiga Grécia. A inteligência artificial, robôs e objetos que se movem por si mesmos aparecem no trabalho dos antigos poetas gregos Hesíodo e Homero, que viveram entre 750 e 650 anos antes de Cristo. Por exemplo, a história de Talos, mencionada pela primeira vez em torno do ano 700 AC por Hesíodo, oferece o que poderia ser descrito como a concepção de um robô. O mito descreve Talos como um homem de bronze gigante, construído por Hefesto, o deus grego da invenção e da ferraria. Talos foi encomendado por Zeus, o rei dos deuses gregos, para proteger a ilha de Creta dos invasores. Ele marchava pela ilha 3 vezes por dia e jogava pedras nos navios inimigos que se aproximavam. Em sua essência, o gigante tinha um tubo que ia da cabeça até um dos pés, o qual carregava uma misteriosa fonte de vida dos deuses que os gregos chamavam Ícor. Outro texto antigo, Argonáutica, que data do século III AC, descreve como a feiticeira Médea derrotou Talos removendo um parafuso em seu tornozelo e liberando o líquido. Médea e Talos. O mito de Pandora, descrito pela primeira vez na Teogônia de Hesíodo, é outro exemplo de um ser artificial. Embora muitas versões posteriores da história retratam Pandora como a mulher inocente que, sem saber, abriu uma caixa do mal, o original Hesíodo descreve Pandora como uma mulher má artificial, construída por Hefesto e enviado à Terra por ordem de Zeus para punir os humanos por descobrirem o fogo. Além de criar Talos e Pandora, o mítico Hefesto fez outros objetos que se moviam por si mesmos, incluindo um grupo de servos automáticos, que se pareciam com mulheres, mas eram feitos de ouro. De acordo com um relato de Homero sobre o mito, Hefesto deu a essas mulheres artificiais o conhecimento dos deuses inteligência artificial. Antiga China. Dizem que o Xiou tinha um corpo humano, 4 olhos e 6 pernas. Como se fosse uma antena, uma protuberância saía de sua cabeça. De acordo com o livro Shuji, seus 88 irmãos tinham a mesma forma animal, mas com uma cabeça de bronze e ferro. Todos se alimentavam com pedras e areia. Xiou foi executado pelo mítico imperador amarelo Angdi, após uma batalha épica envolvendo um dragão, poderes mágicos e raios de tormenta como armas. Sua cabeça foi enterrada por seus seguidores em uma caverna, onde ele era adorado pelos habitantes locais. Representações de Xiou. Seu túmulo irradiava uma nuvem colorida de vez em quando. Quanto ao imperador Angdi, por outro lado, as lendas dão a ele propriedades como a imortalidade, o deus da montanha Kunlun e o centro da terra. Ele tinha um dragão alado chamado Angti, cujo corpo brilhava como metal. Mas apesar de ter asas, este dragão só podia voar com as condições climáticas certas. Diz a lenda que, por exemplo, um dia o imperador subiu a bordo da criatura, mas ela não conseguiu decolar devido a um furacão, uma estranha circunstância, considerando que os dragões eram considerados protetores da chuva e do vento. A anomalia descrita no parágrafo anterior pode ser entendida sob a visão tecnológica, que consideraria o dragão como algum tipo de protótipo de máquina voadora. De acordo com relatos antigos, esse dragão poderia transportar até 70 passageiros em seus bigodes. Antiga Suméria. Esta é provavelmente a menção mais remota e distante de um robô. E se voltarmos ao passado, a Suméria e a epopeia de Gilgamesh surgirão inevitavelmente. Gilgamesh era um rei semidivino de Uruk.
Ele era considerado 2/3 divino e 1/3 humano, algo que não garantia a imortalidade, portanto, em face da incerteza, decidiu procurá-la por si mesmo. Para sua sorte, Enkidu, um velho rival tornado amigo, sabia como chegar à morada secreta dos deuses. Enkidu disse a Gilgamesh que havia vagado por um tempo na montanha de cedros e conhecia a entrada subterrânea que levava à residência do deus Shamash. Mas ele o advertiu do perigo de se aproximar de lá. Um monstro sinistro guardava a entrada dos deuses. Seu nome era Uvava, o guardião da entrada de Shamash. Representação de Uvava. Foi assim que Enkidu descreveu o monstro. Uvava é uma máquina extraordinariamente construída. Seu rugido é como um dilúvio, a boca é fogo, a respiração é a morte. Ele pode ouvir a vaca movendo 60 léguas, e sua rede pode capturar a partir de uma distância. A debilidade se apodera daqueles que se aproximam dos portões da floresta. Enkidu descreve o que atualmente podemos considerar um tipo de robô, com sistemas de radar e equipado com armas de fogo, gases radioativos e campos magnéticos paralisantes. Longe de se assustar, Gilgamesh pediu a seu amigo para acompanhá-lo, para lutarem juntos e ficarem diante da morada secreta dos deuses, e, portanto, reclamar a legítima reivindicação de imortalidade que ele acreditava lhe pertencer, por possuir sangue divino. Depois de viajar uma longa distância para o oeste e para a floresta, Enkidu conseguiu encontrar a porta, mas quando ele tentou abrir, uma força invisível lhe enviou um choque violento que o jogou pelo ar, algo que o paralisou por 12 dias. Quando finalmente se recuperou, ele tentou convencer Gilgamesh a retornar, mas sem sucesso. O monarca estava determinado a encontrar a imortalidade, então ele foi em frente e encontrou um túnel de entrada. Quando eles começaram a remover árvores e pedras para entrar, o monstro Uvava apareceu. Sua aparência era poderosa. Seus dentes eram como os de um dragão, seu rosto era como o de um leão, mas o mais temível era seu raio radiante, emanando de sua testa, devorando árvores e arbustos. De sua força assassina ninguém podia escapar. Uvava traçou um caminho de destruição com seu raio mortal, então poderia ser uma espécie de raio laser de longo alcance. No entanto, e já temendo o pior dos finais, os heróis receberam ajuda de cima. O deus Shamash, a bordo de sua nave voadora, levantou um ventó que atingiu os olhos do monstro e o paralisou. Neste momento Gilgamesh aproveitou a oportunidade para fazer Uvava cair no chão. Por 2 léguas os cedros ressoaram, tão pesada foi a queda do monstro. Finalmente,